Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jéssica Ramos, eu sou advogada trabalhista e professora de Direito do Trabalho. Este aqui é o canal ADV Labuta. Estamos também no Instagram e no Facebook com ADV Labuta. Então, por favor, aqui no canal do YouTube, se inscreve, ativa o sininho, dá like no vídeo e curte a nossa página no Facebook e segue a gente no Instagram para que a gente possa continuar aprendendo juntos sobre direito e processo do trabalho, focado na advocacia na prática. Segundo pesquisa realizada, que está lá no site do TST, Tribunal Superior do Trabalho, 70% dos brasileiros, pessoal, tem alguma sequela relacionada ao estresse profissional. Quais sequelas? Dores, cansaço crônico, depressão. Pessoal, e desse número total dessa pesquisa, 30% chegaram ao nível máximo, que chegaram à síndrome de burnout, a síndrome do esgotamento profissional. O que vem a ser isso, pessoal? É aquele cansaço extremo, é aquele esgotamento mesmo, falta total de concentração, em razão de muita pressão sofrida, muita sobrecarga de trabalho. Então, esses sintomas de depressão, dores, cansaço, falta de concentração podem culminar num total esgotamento do trabalhador. Bom, e quando esse trabalhador procura um advogado trabalhista, o trabalhador ele chegou nesse ponto ou não está nesse ponto ainda do burnout, por exemplo, mas ele adquire uma depressão, uma doença psicológica em razão do trabalho. Como agir, como atender, quais são os pontos que o advogado trabalhista tem que se atentar nessas situações para dar um bom atendimento a essa pessoa? Pessoal, uma coisa a se atentar primeiramente, toda depressão, a pessoa está trabalhando e entra em depressão, toda depressão vai ser relacionada ao trabalho? Logicamente que não, né? Então toda depressão ela é acidente de trabalho? Ela é doença ocupacional? Pode ser que sim e pode ser que não, certo? Então a gente tem que ter esse cuidado, né? Aquilo que a gente tem, assim, o que muitas pessoas nos procuram e muitas pessoas falam, olha, mandou embora e estava com depressão. Não podia, né? Não tem estabilidade. Pessoal, não pode confundir as coisas, tá? Então, isso vai ter estabilidade, por exemplo, se a depressão estiver relacionada ao trabalho. Se a gente conseguir encontrar um nexo de causalidade entre a depressão que aquela pessoa está sofrendo, que ela está diagnosticada, e o trabalho que ela está realizando. Como é que eu faço esse link? Como é que eu faço esse nexo de causalidade para saber se é doença ocupacional e para saber se essa pessoa vai ter a estabilidade? Porque ela só vai ter estabilidade se for doença ocupacional, senão não tem que falar em estabilidade pela pessoa estar doente, por ela estar deprimida, certo? Então, quando que eu posso, quais são os indícios que eu tenho de nexo de causalidade do trabalho dessa pessoa com a depressão dela? Muitas vezes, esse trabalhador, esse cliente, ele sabe de onde vem a depressão dele, né? É lógico que eu não sou médica para falar sobre isso, mas eu tô trazendo para vocês uma percepção que eu tenho dos meus atendimentos trabalhistas nessas situações. Geralmente, o cliente ele vai saber se foi relacionado ao trabalho ou não, ou se pode ter a ver com o trabalho além da vida pessoal. Vejam só, digamos que esse trabalhador ele tinha uma sobrecarga muito grande de trabalho. Ele fazia uma jornada enorme, ele não tinha descanso por muito tempo, ele não tem descanso por muito tempo. Ele não é valorizado no trabalho dele, né? Então aquele trabalhador que faz, nunca tá bom. Aquele trabalhador que sofre assédio moral, que é perseguido, que os colegas de trabalho falam mal dele, riem dele, que o chefe persegue, né? Que o chefe é muito rígido. Esses pontos, pessoal, eles podem ensejar, sim, uma depressão, um burnout, uma doença psicológica nesse trabalhador. E vejam aqui que o que eu mais percebo nesses atendimentos, e eu já tive alguns casos de clientes com depressão me procurarem em razão do trabalho, o que eu mais percebo que acontece é essa doença ocupacional em razão de qual nexo de causalidade que a gente verifica? Sobrecarga de trabalho, tá? Então a gente tem que analisar bem a situação para ver
se a gente consegue fazer uma possível prova da doença ocupacional. Se tiver doença ocupacional, esse trabalhador, ele vai ter a estabilidade. Por quê? Porque é um acidente de trabalho, né? Esse trabalhador se afastou em auxílio-doença para o INSS. Quando ele retornar do auxílio-doença do INSS, é como se fosse em qualquer outro acidente de trabalho, né? Porque é um acidente de trabalho equiparado à doença ocupacional, por depressão também. Então, quando ele voltar do auxílio-doença, ele vai ter a estabilidade de 12 meses. Certo? Aí nesse período que ele não vai poder ser dispensado, salvo se for paga o período de estabilidade dele. E eu tô aqui falando para vocês de quando é doença ocupacional, quais são os efeitos, né? Um dos principais efeitos é a estabilidade. A gente vai ter também o depósito de FGTS, mas isso aí é para um bate-papo sobre acidente de trabalho, né? Eu tô falando aqui especificamente que as pessoas acham que depressão tem instabilidade, não pode mandar embora, né? Então é só pra a gente alertar. Vai ter estabilidade o trabalhador acometido de depressão se tiver a ver com o trabalho, se ele adquiriu a doença em razão do trabalho. Certo? E onde que diz, pessoal, o que é doença ocupacional? Lá na Lei 8.213 de 91, vocês vão procurar lá, se eu não me engano, a partir do artigo 20, vai ter o conceito do que é acidente de trabalho, do que é doença ocupacional. Ah, mas Jéssica, o meu cliente, ele teve muitos problemas na vida pessoal e também o trabalho colaborou com a questão da depressão. Aí a gente vai ter o nexo concausal, né? A vida pessoal influenciou, mas o trabalho também. Então a gente vai poder ter também uma doença ocupacional por influência da vida externa, da vida do trabalho, mas se chama nexo de concausalidade. A sobrecarga de trabalho mais problemas que ele teve na vida pessoal, não sei, né? Foram fatores preponderantes para a depressão. Então não vai ser só o trabalho, mas assim também vai poder ser considerado a doença ocupacional. E aí esse cliente te procurou dizendo que adquiriu depressão no trabalho, que foi mandado embora. Bom, o que dá para fazer, pessoal? Bom, se a empresa não tiver reconhecido a doença ocupacional, o que é muito comum nesses casos, né? A empresa não reconhece, não emite a CAT, por exemplo, né? Você vai ter que ajuizar uma reclamatória trabalhista buscando o reconhecimento judicial dessa doença ocupacional, e aí provavelmente vai ter perícia médica nesse processo. Você vai juntar uma série de documentos médicos e também vai fazer prova testemunhal. Então, uma reclamatória trabalhista buscando o reconhecimento da doença ocupacional com pedido de reintegração desse trabalhador se ele foi dispensado durante o período de estabilidade dele, né? Então ele foi afastado, entrou em auxílio-doença do INSS, tinha estabilidade, a empresa mandou embora, né? Então, nesse caso, é um reconhecimento de doença ocupacional com pedido de reintegração e, logicamente, também tem como pedir indenização, geralmente por danos morais em razão daquelas condições de trabalho a que aquele trabalhador estava exposto. O pedido também de reativação do plano de saúde desse trabalhador ou um suporte médico pela empresa é comum de ser feito e é possível também, certo? Logicamente que a gente vai analisar caso a caso, né, pessoal? Mas, basicamente, a reclamatória trabalhista, nesses casos, vão abranger esses pedidos. E o outro caso, né, eu acho que é um dos casos mais comum até de acontecer. Eu estava em tratamento psicológico, em depressão, e a minha empresa me mandou embora. Não foi uma depressão que eu adquiri, eu adorava o meu trabalho, estava tudo certo, mas eu fui acometida por depressão, e aí a empresa pode me mandar embora? Eu não tinha estabilidade? Como é que funciona? Eu estava em depressão? Bom, estabilidade você não tinha, né? Porque o seu cliente não tem estabilidade, você já tem que ceifar isso daí. Se ele não adquiriu no trabalho a depressão, certo? Não há que se discutir a estabilidade. Mas veja bem, esse trabalhador está em depressão, em tratamento psicológico, não adquiriu a doença no trabalho, porém está num momento difícil da vida. Vem colocando atestado, a empresa sabe que ele está se tratando e a empresa manda embora. Pessoal, isso é dispensa discriminatória. Logicamente que também a gente vai analisar caso a caso. Mas assim,
Se o seu cliente informou para a empresa que estava com depressão, que vinha se tratando, colocou alguns atestados, né? Não é regra, mas eu tô um indício assim, né? Que a empresa sabia, que a empresa estava informada da situação periclitante daquele trabalhador, daquela situação de saúde daquele trabalhador e manda embora. A gente pode verificar aí uma dispensa discriminatória, e a dispensa discriminatória vai ensejar também ao pedido de reintegração, a pedido de indenização por danos morais, certo? A reintegração aqui não é por conta da estabilidade, que é só lá da doença ocupacional. A reintegração aqui seria em razão da dispensa discriminatória, tá bem? Vocês vão verificar essa questão da dispensa discriminatória lá na súmula 443 do TST, dispensa discriminatória e direito do trabalhador em ser reintegrado ao trabalho. Leiam essa súmula e utilizem nas petições iniciais em que vocês argumentarem essa questão de dispensa discriminatória e que vocês estiverem pedindo a reintegração do cliente de vocês. Então vocês verifiquem aqui que nós temos dois caminhos. Ou esse cliente adquiriu a depressão no trabalho e nós vamos ter uma situação de doença ocupacional, onde ele vai ter direito à estabilidade, cabendo um pedido de reintegração, indenização, enfim. Ou então ele não adquiriu no trabalho, mas a empresa sabia que ele estava em depressão, se tratando e mandou embora e dispensou este trabalhador. Aqui temos um caso de dispensa discriminatória, cabendo também reintegração e pedido indenizatório. Dois caminhos: doença ocupacional ou dispensa discriminatória. Logicamente que não vai ser sempre esses dois caminhos, né? A pessoa procurou você, tem depressão, foi dispensada do trabalho. Ou é dispensa discriminatória ou foi doença ocupacional. Não, pode ser nenhum dos dois. Pessoal, não prometam nada para o cliente de vocês, não prometam absurdos, na verdade, né? Tem situações, pessoal, que não é, né? Que a pessoa ela foi dispensada, ela tá triste, ela tá chateada. Então vocês têm que ter um acolhimento com aquele trabalhador, ainda mais a pessoa que procura, que está em depressão, né? Ela já está mais sensível ainda, foi dispensada do trabalho. Você tem que ter um acolhimento, ouvir muito. Ela vai contar uma história enorme, desde quando ela começou a trabalhar até quando ela adquiriu a depressão. Os remédios que ela está tomando e o que faziam com ela no trabalho, que foi uma injustiça porque ela estava trabalhando, ela está deprimida, tomando vários remédios e ela está muito mal. Pessoal, isso é normal. Você tem que ouvir esse cliente, dar os caminhos para ele, perguntar o que ele quer. O que você quer? Às vezes o cliente ele não quer ser reintegrado, pessoal. Ele não quer voltar para a empresa, tá? Então você vai ter outros pedidos para fazer, né? Ou conversão do período de estabilidade em indenização, só o pedido indenizatório de danos morais. Então você tem que acolher o cliente, ouvir ele com calma, perguntar o que ele pretende fazer, tá? Dar os caminhos possíveis. Porque veja uma coisa, se o cliente ele está em depressão se tratando, pode ser que ninguém saiba. Quantas pessoas se tratam, tomam medicação, vão no psiquiatra, no psicólogo e ninguém sabe, né? A empresa não é obrigada a saber que aquele trabalhador está se tratando. Não vai ser dispensa discriminatória se mandar aquele trabalhador embora, né? Não vejo como dispensa discriminatória, porque a empresa não sabia, certo? Então a gente tem que analisar situação por situação, caso a caso. Se mesmo assim você verifica que não tem como, é meio que um absurdo, o seu cliente ele tem direito de ação, né? E você tem o dever de explicar as consequências e os possíveis caminhos, as chances que ele tem, provavelmente que vai acontecer no processo, né? Quais provas vocês vão ter que produzir. Então, façam isso e o cliente ele tem direito de escolha, sempre sabendo o que pode acontecer. Provavelmente, né? Porque você também é advogado, não tem bola de cristal. Você vai dar só o seu melhor. Bom, este foi mais um vídeo do ADV Labuta. Deem like, se inscrevam no canal, continuem me acompanhando. E se você tiver dúvidas, sugestões de temas, mandem mensagem, comentem, chamem no direct ou nos comentários do YouTube. Qualquer meio de acesso, vocês mandem a mensagem que eu vou estar respondendo vocês. Tchauzinho e até mais!